Olá, seja muito bem-vindo ao programa Orçamento Familiar. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer para você um novo tema. Vamos falar hoje de negociação relacionado a dívidas. Dizer a você que além do YouTube, que você pode acessar e assistir os episódios, nós estamos também no canal 85 da Sky, 126 da Embratel, a nova parabólica. E toda a nossa programação, ela fica ali disponível, de forma que você pode recorrer a episódios anteriores para tirar alguma dúvida e também até manifestar nos comentários que nós estamos sempre à disposição, sempre com muita alegria, trazendo uma informação para você, estando certo de que essas informações vai te ajudar a resolver questões que às vezes já existem ou evitar que ocorra alguma questão de endividamento e que isso possa trazer infelicidade dentro do seu lar. Então hoje nós vamos a esse assunto falando sobre negociação. O que é? Né? O que é uma negociação? Nasce do desejo de duas pessoas. Pode ser duas pessoas jurídicas, pode ser duas pessoas físicas, pode ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica, desde que haja o desejo, o interesse de negociar alguma coisa. É sempre bom lembrar. No final, o dinheiro, a moeda, ela vai aparecer. E em muitos casos, desde a antiguidade, alguns têm a moeda, o dinheiro, e no caso é o capital. Outros têm o trabalho, por exemplo, para oferecer. E essa ligação entre ambos é que vai trazer o desenvolvimento. Para e pensa. Eu tenho o dinheiro, não tenho a mão de obra. O dinheiro, ele pode render algum tipo de retorno financeiro, como juros, aplicação financeira, aplicação em bolsa? Sim, ele pode. Mas esse dinheiro, por exemplo, na bolsa de mercadorias, ele está financiando empresas. Esse dinheiro na mão de alguém que tem força de trabalho, formação, competência, disposição, saúde para trabalhar, esse dinheiro vai multiplicar, de forma que vai gerar ganho, tanto para o que tem o capital, quanto para o que tem a mão de obra, E assim isso vai ocorrendo. Quando essa negociação ela nasce, de forma financeira ou comercial, você gera um direito para quem emprestou o dinheiro ou quem investiu, ele tem o direito do retorno e gera uma obrigação para quem tomou o empréstimo ou então pegou esse dinheiro para fazer uma aplicação em algum negócio. Então você tem um direito e uma obrigação em valores iguais, Então, o valor do meu direito que dispus do dinheiro é igual ao valor da obrigação daquele que tomou o dinheiro emprestado. Aí nós temos aqui diversas situações que podem ocorrer, Você pode ter o desejo de adquirir um bem. Vamos lá. Você pode, meu desejo é comprar um imóvel.
um terreno, ou uma casa construída, um apartamento, uma sala de trabalho. Eu não tenho dinheiro, então eu preciso me recorrer a alguém que possa me suprir essa necessidade financeira para que a minha necessidade com esse imóvel seja suprida. Essa é uma situação. Para você adquirir um bem, você gera uma dívida. É uma dívida salutar, porque você ficou devendo, mas tem o bem. Então, isso pode acontecer em situações menores, dentro da sua casa. Aí eu preciso adquirir algum eletrodoméstico, por exemplo, né? E eu não tenho dinheiro para ir lá e fazer essa aquisição à vista. Então, a forma que você tem para adquirir um bem, um parênteses, pode ser um serviço também, né? Você pode adquirir um serviço de um advogado, de um contador, de um médico, de um dentista, né? Diversas situações, de um pedreiro, né? Um carpinteiro, né? Isso é serviço, né? Mas então, ele pode ser feito de forma à vista, financiado, ou através do leasing. Para comprar à vista, você tem duas formas de fazer. Você já tem o dinheiro, é seu, está no bolso, está na conta bancária. Aí você dispõe desse dinheiro e adquire alguma coisa, ou um serviço, ou um bem, qualquer que seja esse bem. Comprou e pagou à vista. Daí para frente, a única coisa que você tem que observar é se aquele dinheiro empregado naquela aquisição vai te trazer um retorno. Isso você precisa observar e até de forma planejada, né? Planejamento financeiro, você deve saber disso antes. Você tem uma outra forma de adquirir à vista também. Digamos, você tem um crédito pessoal ou da sua microempresa, tem um crédito no banco, numa financeira. Você vai lá, negocia esse juro, esse valor desse juro, toma esse dinheiro emprestado e adquire o bem ou o serviço que você necessita à vista. Bem lembrado de novo. Jamais você deve fazer o seguinte: você ir lá no banco, apanhar o dinheiro emprestado e não empregar esse dinheiro em algo que vá te trazer um retorno. Pode ser um retorno pessoal, pode ser um retorno financeiro, comercial, né? Investiu no seu negócio, para fazer um curso de especialização, né, dentro da sua área. Então, isso vale. Mas se você toma esse dinheiro emprestado, vai pagar juro, que é o custo do dinheiro, e não faz esse dinheiro trabalhar para você, trazendo retorno na sua vida, olha o que está acontecendo dentro da simplicidade de entendimento. Alguém está ficando mais rico e alguém está ficando mais pobre. Veja, aquele que te forneceu o dinheiro, o retorno dele é garantido. Você vai pagar o juro, que é o custo daquele dinheiro que ele te disponibilizou. Então, ele está ficando mais rico, o dinheiro dele está aumentando, o dinheiro dele está trabalhando para ele. Se você emprega esse dinheiro em algo que não gera retorno nenhum, então você não está acrescendo aquele valor. Você tem que fazer de forma que, vamos imaginar, você gerou a dívida de 100, naquele momento, o capital de 100, mais o acrescido dos juros e etc., vai para 120, digamos. Onde você aplicar esse dinheiro tem que dar, no mínimo, 120, para empatar. Aí o de lá fica
mais rico, quem te emprestou o dinheiro, e você fica como está. Agora, se você pega esse 120 e faz dele 150, o outro ficou mais rico 20 e você ficou mais rico 30. Esse é o sonho, né, da economia. Você só vai gerar, e você gera emprego, você gera riqueza, bens. Isso é a maravilha, né, da roda econômica, vamos dizer assim. O financiamento é uma outra forma. Você adquire um bem, esse bem fica como garantia até você terminar a quitação desse bem. Você pegou lá um carro, por exemplo, comprou esse carro financiado. O carro fica no seu nome, você tem a posse desse carro, você tem essa obrigação com a instituição que vendeu o carro, digamos. Aí você financiou. Esse carro, ele só vai ser liberado, ele está no seu nome. Você tem a posse para usar naquilo que você tiver necessidade. Você tem a propriedade, mas com restrição. Ele é seu, mas você não pode vendê-lo. Se vender, não pode transferir, porque ele está, o termo, alienado a quem te cedeu esse financiamento. Isso é uma outra forma. E assim você pode comprar diversas coisas financiadas. Um eletrodoméstico, por exemplo, né? Ah, mas se eu comprar uma geladeira e falhar com a prestação, a loja pode ir lá tomar a geladeira? Pode sim, pode. Pode até entrar uma renegociação, né, depois da negociação, mas pode sim. Assim como pode também retomar o veículo, vamos dizer, se você atrasar X prestações conforme o que foi definido espontaneamente, devidamente assinado no contrato de aquisição por financiamento. Uma outra forma é o leasing. O leasing é diferente. Aí você vai até a instituição financeira, você deseja um certo bem. Esse bem vai ficar na propriedade de quem forneceu o dinheiro ou o bem e fica com a sua posse. É como você tivesse pagando aquela prestação que você paga, na verdade, é um arrendamento mercantil. Vou voltar ao carro, você adquiriu o carro. Ele é do banco, ele não é seu. O documento, se você olhar, vai estar no nome do banco. Seu uso, mas está no nome do banco. Aí, nesse caso, quando termina essas prestações, conforme o acordo definido entre as partes, né, existe lá um pequeno saldo, pequeno mesmo. E aí a instituição financeira declara como quitado aquele bem, e aí sim você pode transferir para o seu nome. Em ambos os casos, financiamento ou leasing, no caso da inadimplência, você não conseguiu pagar, o credor ele pode reaver esse bem. Entrar com busca e apreensão do carro, ele pode reaver esse bem. É direito dele. Vai estar lá no contrato, reza no contrato. E você assinou e concordou. Olha, se eu não pagar, eu abro mão do bem novamente. No caso do financiamento, o banco te deu crédito, né, para comprar esse bem, mas ele é seu, propriedade e também posse. É mais difícil para a instituição financiadora reaver esse bem. É um problema jurídico, é mais difícil. No caso do leasing, é mais fácil, porque o bem já é de propriedade do financiador. Então, para ele retomar esse bem, há mais facilidade.
por essa causa, a taxa de juros de financiamento é maior do que a taxa de juros utilizada no leasing. Por quê? Porque o risco do financiador é menor no leasing do que no financiamento. Então, é bom observar isso. Você precisa adquirir alguma coisa. Você deve estudar as duas possibilidades, financiamento ou leasing. Mas tem uma terceira. Eu posso tomar o dinheiro emprestado, às vezes você tem um crédito a juros barato, pode acontecer, né? E aí você faz esse empréstimo para adquirir o bem e aquele valor do juro que você vai pagar, você pode reverter em desconto por comprar à vista. É uma estratégia e ela deve ser levada em consideração, né? Na hora de você fazer uma negociação. Então, dessa forma, né, nós temos as diferentes formas de aquisição. Agora, só um último detalhe. Um serviço. Você precisou do serviço do médico. Aí você não tem o dinheiro. Aí você precisa recorrer ao empréstimo. Nesse caso, não tem como você financiar, porque não tem nada para você dar em troca, nem leasing. Financiamento e leasing, apenas bens. Serviço, você tem que fazer, se você tiver necessidade, você vai ficar devendo a alguém. Ou quem te prestou o serviço, né, o dentista, ou alguma outra coisa, o marceneiro, o pintor. Eu preciso desse serviço, eu não posso te pagar à vista, mas eu posso te pagar de tantas vezes. Aí você fez uma negociação, mas não tem como fazer nem financiamento, nem leasing. E assim, você tem outras formas de crédito que são tentadoras. São tentadoras. Atenção! Quem criou isso? Criou isso para ganhar dinheiro, ficar mais rico, fazer o dinheiro dele trabalhar para ele, fazer o dinheiro dele gerar riqueza. Não foi criado pensando no outro, que precisou recorrer a esse tipo de operação financeira, ficando ele o devedor. Então, quem criou não foi o devedor, foi o credor, né? E assim, é necessário, mas muito necessário, bastante atenção da parte daquele que contrai essa dívida. O cheque especial. Não tem nada mais fácil do que isso, né? Você tem um dinheiro na conta. Além do dinheiro que você tem na conta, 50 mil na conta. Além daquele dinheiro, o banco te dá um crédito pré-aprovado de mais 100 mil, digamos. Aí você gastou 50 e entra e continua gastando. Aí vai 60, 70 por conta do banco, que é por conta do crédito pessoal ou até da sua empresa que você tem. Então você está usando o dinheiro do banco para pagar a conta sua. Essa taxa de juro geralmente é elevada, ela é alta. E aí você tem que ter muito cuidado. Alguns bancos oferecem para fazer captação de clientes alguns dias sem juros. Uns 5, tem uns até 10 dias sem juros. Então você deve observar isso. Se você precisa de cheque especial, vai até essa instituição, aí abra a conta lá e faz seu cadastro. Por quê? A cada mês você pode ficar negativo 10 dias que o banco não vai te cobrar juro. Ele vai pagar a sua conta e não vai te cobrar juro. Se você entrar no 11º dia, ele não vai cobrar o juro só daquele um dia, não. Ele vai cobrar dos 11 dias, né? E essa prática, né, ela é feita de forma a juros compostos, né? O que rendeu o juro esse mês, no mês que vem ele vira capital. E aí já vai ter juros sobre ele também. E assim vai
criando, né, essa dívida, em alguns casos, as pessoas dizem impagável, né? E quando estoura o limite do cheque especial, o banco não paga mais a sua conta. Espera você entrar com algum depósito para abrir o crédito de novo. Mas isso é preciso ter muita atenção, novamente chamando a atenção. Olha a taxa. Em geral, essas taxas são elevadíssimas. Cartão de crédito é outra coisa tentadora. Você faz seu cadastro, a instituição financeira te dá um crédito para você comprar. Pode comprar que eu pago para você. Não precisa pagar nada por isso, a não ser a taxa de administração do cartão. Existe isso, uma taxa de administração do cartão. Aí você começa a comprar. Chega na hora de pagar a fatura, aí você comprou durante certo período, fechou a fatura, tem até o dia tal para ela pagar. Aí fechou a fatura em R$18 mil, digamos. Aí você vai olhar lá na fatura, tem assim, pagamento mínimo. Vamos imaginar, de 18 mil está lá, pagamento mínimo 2.400, digamos, assim, hipoteticamente, né? Sem precisar em contas. Aí pagamento mínimo significa o seguinte, que dos 18 de dívida que você comprou, você gerou dívida. Até o vencimento, não é uma dívida, você não está pagando juro por aquilo, nada. Até o vencimento da fatura. A fatura venceu hoje, você pagou o mínimo, os 18 menos esse mínimo de 2.400 que eu disse, né? Aí ficou 15.600. Esse 15.600 agora é dívida. Esse é dívida. Ele começa a gerar juros e é uma taxa elevada, às vezes maior do que a taxa do cheque especial. É necessário ter muito cuidado com isso. Você quer ter o cartão de crédito? É válido, ajuda muito, é muito interessante, mas paga a sua fatura. Compra só até o valor que você pode pagar, porque depois que você começa a pagar o mínimo, no mês que vem o mínimo vai ser um pouco menor, porque você perdeu o crédito, você já ficou devendo aquele valor. E assim vai sucessivamente, até você chegar num ponto que seu cartão de crédito só vai ser financeiro, não serve mais comercial. Você não pode comprar mais nada com ele. Seu crédito ficou zero até você liquidar aquilo. E é juro sobre o juro, é juro composto. De novo, ele vai formando uma dívida terrível e traz muita instabilidade familiar. Uma outra forma de você contrair uma dívida é com pessoas que dispõem de dinheiro, de alguma forma ele adquiriu esse dinheiro, guardou esse dinheiro, não regularizou uma instituição, mas ele tem o dinheiro. Aí você precisa de um dinheiro rápido. Eu preciso para comprar alguma coisa, um remédio, digamos que seja, né? Aí você não tem, o cartão de crédito já estourou, você nem tem, cheque especial não tem, aí você vai nesse cidadão, nessa pessoa que tem esse dinheiro. Só você me empresta aí X reais, perfeitamente. Em geral, essa taxa de juro é exorbitante, não tem limite, não tem controle, não tem registro em lugar nenhum. É você e a pessoa, né? É um juro muito alto. Se você recorrer a esse tipo de empréstimo, e pode acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer, mas pensa, talvez a primeira dívida que você tem que liquidar, porque a renegociação aí, ela é muito mais difícil, porque não tem amparo jurídico nenhum. É você e a pessoa. Então, são as três formas de obter crédito, né? Os juros, né?
assim, de forma bem sucinta, né, essa taxa de juros que você paga é a remuneração do capital, de quem tem o capital. Nada mais justo. Eu tenho dinheiro, você tem a necessidade. Então, eu te cedo o dinheiro e você me paga alguma coisa por ter esse meu dinheiro na sua mão. O que você vai fazer com ele é você que tem que decidir, planejar antecipadamente, né? Então, tem algumas taxas que eu coloquei ali, por exemplo, a taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? Foi um sistema criado, né, para criar para obter-se uma base dos juros, né? No caso, é a taxa média de juros, que é administrada pelo Banco Central e para remuneração dos títulos públicos. Então, a base é isso, né? Como é que funciona? O governo está precisando de dinheiro. O que ele arrecada é inferior ao que ele gasta. Ele emite títulos. Olha, está aqui um papel que te dá direito a receber do governo X. E você entra com aquele dinheiro. Esse dinheiro vai para o caixa do governo para quitar as suas dívidas. E aí o governo tem uma taxa básica de remuneração desse título. Então foi criado, a taxa Selic foi criada para isso. E ela acabou servindo como base para todas as demais operações financeiras, né? As instituições financeiras se baseiam nessa taxa. Portanto, todas as vezes que a taxa Selic aumenta a taxa de juros no mercado. Quando ela baixa, a tendência é que ela reduza também no mercado. Um parênteses. No sistema ortodoxo de controle inflacionário, por exemplo, que mistura outros conceitos, né? Aumentar a taxa de juros tem por ideia reduzir o consumo. Reduzindo o consumo, reduz a inflação. O preço para de aumentar, né? Na verdade, né, tem coisas curiosas que nem sempre a gente para pensar. Mas digamos, imagina o Brasil. Todos os bens do Brasil somados, tudo, o seu e de todas as pessoas, tem um valor. Tem um valor que, somado a isso, né, é o valor de forma monetária que o país tem, possui. Quando você aumenta o preço de alguma coisa, do frango, do carro, né? Quando você aumenta o preço de alguma coisa, aquele volume não aumentou só o preço. Então você continua tendo o mesmo tanto de carro, o mesmo tanto de frango, o mesmo tanto de imóveis, mas o preço aumentou. Isso, assim, de forma bem simples, se chama de inflação. Eu preciso hoje de mais dinheiro para comprar o mesmo carro que eu comprei o mês passado. Então o governo, através do Banco Central, procura controlar isso para evitar a desvalorização da moeda. Eu precisava de 100 mil para comprar o carro, agora eu preciso de 120 mil. Então a moeda desvalorizou porque o carro é o mesmo. Digamos, o valor financeiro aumentou, mas o valor de uso é o mesmo, não aumentou. Então isso não é bom, isso é prejudicial, isso é nocivo. Então a economia do mundo todo, ela trata com rigor a inflação para que não reduza a capacidade de compra do cidadão. Então, quando você descumpre, né, eu fiz esse parênteses aqui da inflação, porque a inflação leva à dívida. Porque o remédio custava 20, agora custa 25.
Mas aumentou só R$ 5. Mas só R$ 5? Mas é 25%. Significa que se o seu salário era 2.000, se for aumentar 25%, ele tem que passar para 2.500 e não aumentou, continuou 2.000. Olha só, aí você tem a capacidade de compra reduzida. Então a inflação leva a muitas vezes a descumprir uma obrigação financeira. Então os recursos que são usados, busca e apreensão do bem, eu já expliquei isso, no caso de um bem, um serviço, não é possível fazer isso, né? Nome incluído na lista de devedores, serviço de proteção ao crédito. Tem pessoas que têm muito medo disso, né? Você não precisa ter medo disso. Foi criado para proteger o crédito, né? Significa que você chegou num ponto em de dever tanto que você não pode contrair mais dívida, independente da sua necessidade. Então, no fundo, você está sendo protegido de não fazer mais dívida ainda, né? Tem também o serviço de assessoria CA, que é o Serasa, né? Essa prestação de serviço, aí o seu nome passa a constar lá. Aí você vai comprar alguma coisa financiada a prazo, aí o credor olha lá e fala assim, você não pode não, o seu crédito está extinto, você não pode comprar mais nada a prazo, né? Então essas são as ações pelo descumprimento de uma obrigação. Chegou nesse ponto, não tem mais jeito, aí abre uma janela. No início, depois ela pode transformar numa porta, que é a renegociação. Aí, nesse caso, o descumprimento da obrigação financeira dentro do prazo e valores já estabelecido, o devedor, o tomador do empréstimo ou o comprador a prazo não conseguiu honrar com esse compromisso, entra agora a renegociação. Renegociação é um tema que veremos a seguir exclusivamente sobre isso. Espero ter contribuído com você, muito feliz por também ter a possibilidade de estar com você nesse momento. Assista aos programas, comente sobre o que você entendeu daquele programa, coloca a sua dúvida, pode dar sugestão de novos assuntos ali nos comentários. No YouTube você tem a possibilidade de fazer isso e compartilhe com outras pessoas que poderão também se beneficiar dessa informação. Até breve!